Mentir é sempre errado. A gente ensina isso para os nossos filhos desde pequenos. A gente mesmo aprende isso na escola e até em casa, antes de chegar lá. E principalmente quando você entra no mundo dos negócios. A gente precisa entender que é fundamental ter integridade. Nós somos pessoas que falam a verdade. A gente nem quer ter amigos que nos enganem ou contem coisas que não são verdadeiras, porque isso é manipulação. Eles estão tentando nos manipular para fazermos o que eles querem, ou para esconder algo que estão fazendo, o que acaba mudando a forma como a gente pensa, se soubéssemos a verdade. Ninguém gosta de ser enganado. É ruim quando acontece entre pessoas, mas é muito pior quando acontece em nível nacional. E se isso for levado na direção errada, e se começar a se tornar algo comum demais, pode literalmente destruir a base sobre a qual um governo e um país se sustentam, se for longe demais. Agora, ainda não chegamos a esse ponto, mas estamos bem perto disso. E se a gente não colocar um freio nisso por conta própria, se não começarmos a cobrar a responsabilidade do nosso governo e pararmos de permitir que essas coisas aconteçam, e principalmente de conviver com elas e acreditar nelas, vamos ter um problema sério. Agora, uma das coisas de que eu estou falando hoje, uma das manifestações locais, e claro, tem muito mais que a gente poderia discutir aqui, mas vamos olhar para uma delas. Porque eu quero mostrar como existe um problema real na forma como estamos lidando com essa situação da guerra com o Irã. E especificamente com esse memorando de entendimento. Desde o começo dessa assinatura, no dia 17 de junho, a gente tem, tanto na grande mídia quanto entre os formuladores de políticas, simplesmente mentido, descaradamente. E em outros casos, até falado algo que é meio verdade, mas misturando verdade com engano, de um jeito que ninguém sabe mais o que é real e o que não é. E também tem o que é deixado de fora. Omissão, informação omitida, também é uma forma de enganar. Tudo isso faz com que a população americana não saiba ao certo o que está acontecendo, seja enganada sobre o que de fato está acontecendo e acabe sendo manipulada para apoiar algo que, se soubesse a verdade, jamais apoiaria. E se a gente continuar nesse caminho, se essas pessoas tiverem sucesso, o custo para todos nós, inclusive para eles, mas principalmente para nós, para nossa segurança nacional e para os nossos soldados, vai ser terrível. Isso pode ser catastrófico. A gente vai analisar. Agora, o que está acontecendo aqui com esse memorando de entendimento? Tem sido muita coisa, especialmente na rede favorita do presidente Trump, a Fox News, onde estão divulgando todo tipo de informação errada, desinformação e omissões sobre esse memorando. Hoje mesmo teve várias pessoas falando sobre isso, chamando atenção para esse ponto. Na Alex Stezinha, Steptive me meter atualizado sobre o que estava acontecendo. Quando juntei tudo na cabeça, pensei, cara, não é uma campanha. Alguém está organizando uma campanha coordenada para garantir que você continue no escuro, para garantir que você seja manipulado, para que continue ali como um cogumelo no armário, sem causar problema nenhum, e para que continue acreditando no que eles querem, para que possam fazer o que bem entendem. E o que eles querem fazer é uma besteira. Não vai funcionar, e ainda prejudica os nossos próprios interesses. Deixa eu te mostrar do que eu estou falando. Primeiro, eu vou começar com a Nikki Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que esteve na Fox News. Vou pedir para o Gary tocar esse aqui, direto do navegador dele, porque a gente vai precisar parar e voltar algumas vezes. Tem coisa demais no que ela fala nesse trecho para eu simplesmente deixar rolar tudo de uma vez. Então já a gente chega lá. Gary, se puder, abre esse vídeo aí. Vamos tentar. Beleza. O que ela basicamente vai dizer aqui, e você vai ver, é que sem querer ela se entrega. Dá pra ver que ela literalmente se interrompe no meio da frase. Ela quase disse que a gente nem acreditava no memorando de entendimento, que nunca teve intenção de seguir aquilo. Aí ela percebe e tenta mudar o rumo. Mas eu percebi. Então, primeiro de tudo, ela vai afirmar que o memorando é algo que a gente nem levou a sério. Repara só.
A gente quer garantir que tudo o que for feito agora seja mais permanente, que eles não voltem e tentem fazer isso de novo. E eu acho que, veja, o presidente Trump percebeu que não existia nenhum memorando de entendimento. Eu iria além e diria que eles nunca tiveram interesse em seguir esse memorando. Eles sempre souberam que iam violar o acordo. A primeira coisa que ela diz é para que eles não voltem mais. Como assim? Para que eles não voltem mais? Você entende, senhora embaixadora, ex-embaixadora das Nações Unidas, que o Irã vive ali, né? Eles moram no Golfo Pérsico. Eles não estão voltando de lugar nenhum. É lá que eles estão. E quando você fala voltar, quer dizer o quê? Que eles voltariam para entrar em guerra com a gente? Bom, isso seria ainda mais absurdo, porque fomos nós que levamos a guerra até eles. A gente começou 2 guerras, no período de 8 meses, contra esse país. Guerras que foram ilegais, não autorizadas, antiéticas e imorais, porque violaram a Constituição dos Estados Unidos. E também violaram a Lei dos Poderes de Guerra de 1973. Eles violaram o direito internacional, e a nossa segurança nunca foi ameaçada por eles. Eles nunca ameaçaram fazer nada contra nós. Nunca tomaram nenhuma ação contra a gente. A gente simplesmente foi à guerra contra eles, porque quisemos fazer isso. Então, quando você fala sobre o que eles vão fazer para não continuarem voltando, talvez o que você realmente queira dizer é que queremos destruí-los como entidade, para que nem consigam voltar à vida. Não sei. Talvez fosse isso que ela quis dizer. De qualquer forma, qualquer interpretação do que ela quis dizer ali é bem ruim. Aí ela continua e diz que, Gary, se você puder voltar um pouquinho aí, por favor, quase de volta ao ponto onde a gente começou, se der. Trump percebeu existia um memorando de entendimento. Eu iria além e diria que eles nunca tiveram um. Ela disse que o Trump percebeu que não havia nenhum memorando de entendimento. Quer dizer que nunca existiu, na verdade. Eu acho que ela acabou se confundindo ali. O presidente Trump nunca teve a intenção de que esse memorando significasse alguma coisa. Acho que tudo que ele queria era usar isso como uma forma de ganhar tempo, porque o problema que ele precisava resolver naquele momento era que o preço do petróleo estava começando a subir. A quantidade de fertilizantes bloqueados, o hélio, o alumínio, todo esse tipo de coisa. Petróleo e gás também, claro. E a nossa reserva estratégica de petróleo estava diminuindo, então ele queria abrir aquilo por um tempo para conseguir colocar mais oferta no mercado. E acho que depois ele pensou, certo, agora a gente precisa começar a decidir o que vai fazer a seguir, porque eu realmente não acho que ele tivesse qualquer intenção de cumprir o que estava ali. A gente vai analisar o memorando de entendimento em um minuto. A gente não fala muito sobre isso, mas depois daquele 17 de junho, ninguém mais quer tocar no assunto, a não ser no parágrafo 5, porque ele trata do Estreito de Hormuz. Mas como você vai ver daqui a pouco, quase todo parágrafo tem coisas bem importantes. Então o tema que você vai perceber em todos esses vídeos, inclusive neste aqui, quando a gente retomar, é que estamos afirmando que os iranianos não estão cumprindo o memorando. Na verdade, ela continua dizendo aqui, vamos retomar o vídeo nesse ponto, que sem apresentar nenhuma prova, os iranianos nunca tiveram a intenção de cumprir o memorando. Pode continuar, Derek. Violaram isso. O Ayatollah disse que era contra por princípio, então isso não ia acontecer. E, infelizmente, eles conseguiram alguns bilhões de dólares durante esse processo. Vamos começar por aí. Ela diz, olha, eles nem tinham essa intenção. E como prova, ela cita que o Ayatollah até disse que era contra isso, por princípio. Pois é. Por que ele era contra por princípio? Obrigado por levantar essa questão, embaixadora. Por que ele se opunha por princípio? Era contra o princípio porque não queria cumprir o acordo ou porque não confiavam na gente? Eles diziam, por que fazer um novo acordo agora,
Se em 2015 a gente já tinha um, e o próprio presidente Trump cancelou do nada, num belo dia, ele simplesmente acabou com tudo. Tudo que os Estados Unidos deveriam fazer, pararam de fazer. Então, na guerra de 2025, a gente estava no meio de negociações quando os Estados Unidos começaram uma guerra. Depois, em 2026, de novo, estávamos negociando e os Estados Unidos lançaram outra guerra. E agora ele perguntava por que eles acreditariam que dessa vez vai ser diferente. Que vão aceitar outra rodada de negociações e, como num passe de mágica, os Estados Unidos vão cumprir o que prometeram. Foi por isso que ele era contra. Mas no fim, ele acabou dizendo, tudo bem. O presidente Pezeshkian, Abbas Araghchi, Ghalibaf, o presidente do parlamento e o principal negociador, todos convenceram ele de que havia uma chance, que valia a pena pelo menos tentar. Então ele disse, olha, contra o meu melhor julgamento, mas tudo bem. E acabou que a embaixadora Haley e todas essas outras pessoas de quem a gente vai falar confirmaram a razão da hesitação dele. Então o que você acha que são as chances agora de a gente conseguir um acordo? Lembra que no meio de tudo isso que está acontecendo e depois de termos violado, já voltamos agora a 6 dias seguidos de ataques vindos dos Estados Unidos. E o presidente Trump continua dizendo, eles estão implorando por um acordo, estão implorando por um acordo. Eles não estão implorando por nada. Na verdade, eu acho que eles estão cada vez mais convencidos de que não há acordo possível, porque não existe confiança nos Estados Unidos. A palavra da América foi destruída. Não é que esteja enfraquecendo, foi destruída. Ninguém vai acreditar na gente, nem um pouco. Não vão confiar em nada do que dissermos. Então me diz, como é que você vai conseguir fechar um acordo quando precisar de um, especialmente quando chegar aquele momento, principalmente financeiro, em que a questão do fornecimento de petróleo virá um grande problema, quando a reserva estratégica estiver no nível crítico e a gente precisar liberar o fluxo? O que vamos fazer quando precisarmos que alguém acredite na gente? Eles não vão acreditar. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Mesmo assim, gente como a Nikki Haley e vários outros aqui parecem não se importar com nada. E tinha mais uma coisa que ela queria dizer. Gary, deixa rolar até o final. Dias em que as sanções foram suspensas para permitir que o petróleo passasse. Mas agora eu acho que o presidente Trump está fazendo exatamente o que deve fazer, que é reforçar esse bloqueio. Eles foram direto ao coração da base naval da Guarda Revolucionária. Estão indo atrás dos estoques de mísseis e drones e garantindo que eles não tenham nenhuma outra forma de escapar. Tá bom assim, certo. Então é isso. O presidente Trump está fazendo exatamente o que precisa ser feito, restabelecendo o bloqueio, atingindo Bandar Abbas e vários outros alvos na costa. A gente já falou muito sobre isso. Não preciso repetir todos os detalhes dos programas anteriores. Volta lá e assiste. O que mantém o Irã no controle do Estreito de Hormuz não é só o que está na frente. E com certeza não é só Bandar Abbas. Lembra que até o quartel-general da nossa 5ª Frota Naval, lá no Bahrein, eles já atacaram várias vezes também. E a gente fica se perguntando, eles continuam explodindo coisas na superfície, mas, quer dizer, aquilo já ficou inutilizável. Então eu não sei por que as equipes de utilidade pública voltariam para lá. É a mesma coisa com Bandar Abbas. Aquilo tem muito a ver com o fluxo naval deles, mas a gente já destruiu a maior parte dos navios de guerra convencionais, tirando as centenas de lanchas rápidas, esses barcos de patrulha que eles ainda têm e que podem afetar o tráfego. E esses, claro, estão espalhados por todos os lados, não estão simplesmente parados lá em Bandar Abbas. Então, na prática, não se consegue muita coisa atingindo Bandar Abbas e alguns desses outros alvos. Tá doendo, mas esse não é o problema. Isso tem a ver com todas essas baterias de mísseis. Vale repetir mais uma vez.
Todos esses lugares que têm cidades de mísseis e coisas subterrâneas e fábricas de drones embaixo deles, não dá para alcançar. Essas instalações estão espalhadas pelo país inteiro. Então, do que ela está falando, dizendo que o presidente Trump está fazendo a coisa certa? A gente precisa perguntar, essas pessoas são burras? Ou simplesmente não entendem como essas coisas funcionam? Ou será que tem algum outro propósito mais sombrio? Infelizmente, só posso especular, porque não consigo pensar em nada lógico ou racional. Por quê? Se ela tinha conhecimento, inteligência e sabia dessas coisas, e isso já saiu em todas as notícias, eu não sei como alguém ainda não saberia. Por que ela diria que isso é o certo, se não funcionou lá no começo da guerra? E tudo que estamos fazendo agora nem chega a tratar desses pontos. A gente nem está indo atrás, nem tentando entender todos aqueles complexos nas montanhas espalhados pelo país deles, que são enormes, do tamanho da Europa Ocidental. Então, por que ela acha que isso é uma boa ideia? É confuso. Eu realmente não sei. Mas você vai ver, ela é só mais uma deles. Vamos pro próximo aqui. O Peter Doocy, da Fox News, estava fazendo uma entrada ao vivo mais cedo hoje, para o público da Fox News, e no meio disso entrou um trecho com a Caroline Leavitt. E olha, isso quase faz a embaixadora Haley parecer inteligente. Os iranianos têm estado ocupados lidando com ataques americanos e agora estão tentando envolver um de seus grupos terroristas aliados, os Houthis, para fechar um ponto estratégico do Mar Vermelho chamado Estreito de Bab el-Mandeb. Especialistas dizem que mesmo alguns ataques pequenos podem causar uma grande interrupção no transporte marítimo global. E acionar um grupo terrorista é mais uma forma de os iranianos violarem aquele memorando de entendimento. O Irã violou o memorando de entendimento que firmamos com eles. Especificamente nesse memorando que eles assinaram, estava claro que não poderiam atirar em embarcações comerciais que passassem pelo Estreito de Hormuz. E, infelizmente, eles tomaram a trágica decisão de fazer isso. Quando a gente olha para as decisões que o Irã vem tomando, eles tiveram a chance de liberar contas congeladas e aliviar as sanções, se simplesmente deixassem as coisas em paz no Estreito de Hormuz. Mas decidiram que isso não valia a pena para eles. Para eles, controlar o Estreito de Hormuz é algo praticamente sem preço. E é por isso que agora estão tentando fazer com que um dos seus grupos terroristas aliados controle outro estreito. Olha, antes de tudo, o fato de eles estarem falando abertamente sobre isso, os iranianos, sobre fechar o Bab el-Mandeb, e a gente já mostrou isso várias vezes, é algo muito sério. É uma rota marítima essencial que pode ser bloqueada. Na verdade, é até mais fácil de controlar do que o Estreito de Hormuz, porque é mais estreita. E os iranianos podem agir de várias formas, mas também os aliados deles, os Houthis, o Ansar Allah, todos eles podem cuidar disso. Então a gente deveria pensar, opa, melhor não tomar nenhuma atitude que leve eles a ampliar o problema e fechar ainda mais o fluxo de petróleo. Porque isso vai gerar mais problemas para a gente, aumentar ainda mais o preço do petróleo e nos deixar mais perto de uma recessão. E Deus me livre, até de uma depressão. É isso que uma pessoa racional faria. Mas em vez disso, a gente prefere zombar deles. Ah, e claro, dizem que não é um aliado deles. Então o que seria? Um grupo terrorista por procuração? Porque a gente adora usar a palavra terrorismo, já que ela desperta todo tipo de pensamento negativo. E aí, obviamente, um terrorista vira uma espécie de lobo mau, uma coisa maligna, nem é visto como um ser humano. Assim, ninguém precisa se preocupar em pensar mais a fundo sobre nada. É só eliminar. Não dá para negociar com terroristas, certo? Foi isso que a gente sempre disse. E é por isso que usam essa linguagem. Porque, na realidade, especialmente do ponto de vista iraniano, aquilo é um aliado regional que tem seus próprios interesses, mas que compartilha uma causa comum ali. Então eles dizem, ei, vamos trabalhar juntos para colocar mais pressão sobre o Ocidente.
porque eles veem o quanto o Estreito de Hormuz causa pressão. E aí, ao adicionar o Bab el-Mandeb, isso vai gerar ainda mais tensão para o Ocidente. Essa é a grande carta que eles têm contra a gente, e pode ficar muito mais forte. Se a gente fosse esperto, diria, tá bom, vamos evitar esse caminho. Não vamos dar a eles nenhum motivo para fazer isso. Porque, uma vez que eles assumem o controle daquilo e fecham aquela rota, é muito difícil reabrir. A gente já viu isso nas outras vezes em que tentamos, com os Houthis no Mar Vermelho, fazer com que parassem de atacar navios. E também vemos isso no Estreito de Hormuz. É isso que a gente deveria fazer. Mas não é o que está acontecendo. Na verdade, ele continua falando e diz algo como: é por isso que eles continuam violando o memorando. E aí aparece um corte para Caroline Leavitt, e ela diz: olha, eles violaram o acordo ao atirar nesse navio. E ela chamou isso de uma violação bem específica do memorando de entendimento. Eu estou ouvindo aquilo e pensando, bem específica mesmo. Especificamente, foi isso que ela disse. Vamos dar uma olhada nisso. Aqui está o memorando. Quero passar rapidinho por ele, só para ver alguns pontos sobre quem violou o quê. Daqui a pouco eu vou mostrar umas coisas bem específicas. Mas vamos olhar aqui, logo de cara, o parágrafo número 1. E agora isso já ficou completamente fora do lugar. Eu adoro quando isso acontece. O primeiro ponto é, claro, a questão que tem a ver com o Líbano. É o seguinte, os israelenses precisam parar de lutar contra o Hezbollah. E precisam, sabe, parar em todas as frentes, inclusive no Líbano. E o acordo final vai confirmar o fim permanente da guerra em todas as frentes, inclusive no Líbano. Eu repito isso várias vezes porque é realmente importante. É por isso que é o ponto número 1. Certo, então vamos para o próximo. Ponto número 2. Irã e Estados Unidos vão se comprometer a respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro. Isso aí é só conversa fiada. Ninguém liga para o que isso quer dizer. Número 3. O Irã, a República Islâmica do Irã e os Estados Unidos se comprometem a negociar para chegar a um acordo final dentro dos 60 dias de que estão falando, embora esse prazo possa ser estendido. Ponto número 4. Os Estados Unidos vão começar a retirar o bloqueio naval. E se tudo correr sem incidentes, nossa força naval será totalmente desmobilizada em até 30 dias, e assim por diante. Depois chegamos, claro, ao número 5, que é um tema que a gente comenta bastante. Esse ponto trata do controle do Estreito de Hormuz. Vamos voltar a isso com mais detalhes em um minuto. Número 6. Os Estados Unidos se comprometem, junto com parceiros regionais, a desenvolver um plano definitivo, acordado por ambas as partes, de pelo menos 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Ninguém nem fala mais sobre esse ponto. Número 7. Os Estados Unidos e o Irã se comprometem a encerrar todos os tipos de sanções contra a República do Irã. Pois é, a gente fez isso. E depois desfizemos. Então fizemos logo de cara e depois colocamos tudo de volta. Vamos seguir. Número 8. A República Islâmica do Irã reafirma que não vai adquirir nem desenvolver armas nucleares. Essa foi fácil para eles. Não tiveram problema nenhum com isso, porque nunca tiveram um programa de armas nucleares. Então não foi exatamente uma concessão. Número 9. Enquanto não houver um acordo final, o Irã e os Estados Unidos concordam em manter o status atual. A República Islâmica do Irã vai manter o status quo atual do seu programa nuclear. E a gente não tem problema com isso, porque eles não têm necessidade de avançar para um programa de armas nucleares. Então, para eles, o status quo significa que podem reparar os danos, mas o programa em si não vai mudar. É isso que eles entendem como manter o status quo. Parece que nós temos um problema com isso, mas é algo relativamente menor. Número 10. Os Estados Unidos se comprometem a, imediatamente após a assinatura desse acordo e até o fim das sanções, o Departamento do Tesouro americano emitir isenções para a exportação de petróleo bruto iraniano, o que, claro, nós também fizemos. E aí a gente desfez isso, tirou tudo de volta.
Número 11. Os Estados Unidos se comprometem a disponibilizar totalmente os fundos congelados ou restritos. Nunca fizeram isso, então violamos os termos ali. Ou, para ser mais preciso, nunca chegamos a implementar isso, então não cumprimos nossa palavra. Número 12. O Irã e os Estados Unidos concordam que será criado um mecanismo eficaz para monitorar comunicações especiais de implementação. Isso foi feito, mas de forma bem pequena, bem limitada. Número 13. Depois desse memorando de entendimento e a partir do início da implementação, os Estados Unidos e o Irã começariam a negociar o acordo final sobre os outros parágrafos, especialmente sobre as armas nucleares e tudo mais, depois que o resto estivesse concluído. E aí, o acordo final vai ser uma resolução do Conselho de Segurança da ONU. Então eu não me lembro de ter visto nada ali em que a Caroline Leavitt dissesse de forma específica que o Irã não poderia usar força para aplicar o parágrafo número 5, o que o Irã fez, como a gente disse. E só para relembrar aqui, o parágrafo 5 diz o seguinte: a República Islâmica vai fazer os arranjos necessários, usando seus melhores esforços, para garantir a passagem segura de navios comerciais sem cobrança de taxas pelo Golfo Pérsico e pelo Mar de Omã. É só isso. Somente eles tinham acesso a isso. Somente eles tinham autorização. E aí, como eu vou mostrar para você em um minuto, e isso é realmente importante, o momento em que tudo isso aconteceu. Lembra, esse acordo foi assinado no dia 17 de junho. Eu mostrei para você que o presidente Trump mencionou isso. No dia 18 de junho, um dia depois, o vice-presidente Vance disse que o Irã só vai se beneficiar financeiramente se mudar de comportamento. Mas não há nada no memorando de entendimento que fale sobre isso, especialmente sobre liberar fundos, suspender sanções ou conceder isenções e por aí vai. Nada disso estava condicionado a nada, nem mesmo nos termos do próprio memorando que eu acabei de te mostrar. Só que já no dia seguinte, começaram a aparecer restrições. E cerca de uma semana depois, foi aí que surgiu o primeiro grande problema, no dia 24 de junho. Do nada, e completamente fora do que estava no memorando de entendimento, não havia absolutamente nada ali sobre os Estados Unidos, as Nações Unidas, Omã ou qualquer outro país criando algum tipo de esquema, controle administrativo ou qualquer coisa do tipo no Estreito de Hormuz. Isso tinha sido dado exclusivamente ao Irã. Pensando no futuro, depois dos 60 dias, seria Irã e Omã. Mas nos primeiros 60 dias era só o Irã. Só que agora, de repente, e dá para saber claramente que isso veio por pressão dos Estados Unidos, Omã criou outro corredor, e não demorou nada. Isso foi no dia 24. No dia seguinte, o Irã já disse sobre isso aí não. Eles disseram que a única rota autorizada para passagem pelo Estreito de Hormuz é a rota anunciada pela Guarda Revolucionária do Irã. Qualquer travessia sem autorização é inaceitável e extremamente perigosa, alertaram em um comunicado. E depois, acho que foi ainda naquele mesmo dia, eles pararam os navios na Rota Sul, porque foi a primeira vez que o Irã cumpriu a ameaça e disse, se continuarem usando essa rota, vamos atirar nos navios. Eles continuaram. O Irã realmente atirou nos navios. E claro, no dia seguinte, em 26 de junho, os Estados Unidos iniciaram suas ações. E isso marcou o começo do que, se não me engano, já são 7 rodadas de ataques e contra-ataques entre os Estados Unidos e o Irã. Então, quando a gente fala sobre quem realmente violou o memorando de entendimento, foi os Estados Unidos, com o Corredor Sul que a gente criou. Depois, começamos a enviar navios por ali. Aí os iranianos interpretaram, porque isso não estava especificado no memorando, nem de um jeito nem de outro, que como a gente tinha autorização, tínhamos também a justificativa para impor e autorizar aquilo. E se você viola os termos deles, vai haver consequências, que foi exatamente o que eles disseram. A gente acabou usando isso como desculpa para voltar e usar mais força. Agora vamos ver aonde isso vai dar. E o Mike Pompeo hoje vai ser o primeiro a trazer mais informações sobre isso.
O objetivo é bem direto. Está em linha com o que o presidente Trump vem dizendo desde o começo. A gente vai reduzir a capacidade do Irã, controlar o Estreito de Hormuz. Vamos continuar aplicando um bloqueio econômico, uma campanha de pressão econômica contra o regime iraniano e, no fim, convencer os iranianos a mudar a natureza do regime. É assim que, no final das contas, se elimina o programa nuclear, que tem sido o ponto central do que o presidente Trump vem falando sobre esse assunto. Ele disse que o objetivo final é convencer os iranianos a mudar a natureza do regime deles, ou seja, uma mudança de regime. E esse é o objetivo, segundo ele. E eu fico pensando, esse cara foi diretor da CIA, depois foi secretário de Estado. Será que existe algum caminho plausível para dizer que ele é tão incompreensível, tão ignorante, tão limitado, que não percebe que estamos falando de 3.000 anos de identidade cultural e de história? E o que dizer? Desde o ano 600, acho que 682, se não me engano, do islamismo xiita e de toda a história que vem junto com isso, será que a gente não entende que não dá para mudar a natureza de um governo desses só por causa de alguns mísseis lançados aqui e ali? Quer dizer, em que planeta ele está? E uma pessoa com um julgamento tão profundamente equivocado foi diretor da CIA, foi secretário de Estado. Se o presidente Trump algum dia ouvir alguém assim, alguém com uma compreensão tão distorcida, ou então, se ele entende isso e simplesmente não se importa e está só tentando enganar você, ele está tentando dizer algo que parece plausível. Se você não conhece muito sobre a cultura, a história, as tradições e tudo que está por trás disso, ele quer convencer você de que, tá tudo bem. E sabe de uma coisa? Esquece o memorando de entendimento. Esquece os termos que a gente combinou. O objetivo continua o mesmo. Não importa o que a gente tenha acordado. Esquece isso. Quem se importa com o que a gente concordou? Vamos simplesmente voltar para a guerra e fazer eles mudarem de ideia sobre essas coisas. E olha, o único jeito do que ele disse ser possível, vamos deixar isso bem claro, é matando todos eles. Não dá para só assassinar os líderes. Não dá para só matar alguns membros da Guarda Revolucionária. Não dá para simplesmente explodir alguns alvos na linha de frente. Se quiser mudar a natureza do regime, tem que matar todos. E, de novo, é só olhar para o que aconteceu. Antes do começo dessa guerra, havia uma divisão real dentro do Irã. Existia uma oposição verdadeira, uma oposição significativa dentro do Irã contra a elite no poder. Eles eram contra o Ayatollah Ali Khamenei. Muita gente era contra ele. Mas por causa do que a gente fez, eliminamos isso por quem sabe quanto tempo. Talvez por um bom período. Agora eles estão unidos como nunca estiveram antes, talvez nem desde a Revolução de 1979. Provavelmente, desde aquela época, não estavam tão unidos quanto estão agora. E não é só que estão unidos. Eles estão com raiva, estão furiosos e continuam dizendo que querem vingança contra o presidente Trump. Então, quando alguém diz que quer esses ataques para mudar a natureza do regime, eu pergunto, em que planeta essa pessoa vive? Porque além de ser uma ideia estúpida, ela é ineficaz. Não vai dar certo. Tudo o que vai acontecer é a gente continuar gastando o nosso estoque de munição. Você vai explodir mais algumas coisas e vai dificultar a vida dos iranianos. E não há dúvida disso. Vai matar mais alguns deles. E obviamente você não se importa com isso também, porque não tem moral alguma. Não se importa com quem morre do outro lado, desde que suas políticas funcionem. Mas elas não vão funcionar. Tudo o que você vai conseguir é fortalecer ainda mais a oposição deles, como quase sempre acontece em qualquer cultura. Mas é esse o mundo em que a gente vive agora, em que alguém com esse nível de influência, que já teve esse cargo, pelo menos no papel, alguém com esse peso, é tão enganoso ou tão ignorante e simplesmente incompetente. Mas ele está levando as pessoas a acreditar.
Eu vejo que ele é diretor da CIA e secretário de Estado, então ele deve saber do que está falando. Então o que ele disse deve ser verdade só por causa do peso do cargo dele, certo? Mas, como você está vendo agora, não se deixe enganar pelo currículo. Olhe para os fatos. E os fatos estão gritando que ele está errado, que ele está fora de si, e muito provavelmente sabe disso e está tentando enganar você. Vamos para o próximo aqui, porque temos o ex-assessor de segurança nacional e ex-general do Exército, Gap McMaster. E ele simplesmente quer reescrever o artigo 5, ou o parágrafo 5. É tipo, eu sei o que está escrito, mas vamos só reescrever, reinterpretar. O que o presidente tem sinalizado é que ele pode, em breve, ampliar esse conjunto de alvos, com o objetivo de pressionar o Irã a voltar à mesa de negociações e aceitar termos favoráveis aos Estados Unidos, em especial a reinterpretação desse quinto ponto do memorando de entendimento, no que diz respeito ao controle do Estreito de Hormuz e à garantia do livre fluxo de navegação. Ok, deixa eu colocar isso em contexto para você. A gente assinou um memorando de entendimento. O próprio presidente Trump, lá em Versalhes, colocou a mão no papel e assinou, comprometendo os Estados Unidos a cumprir o que estava escrito ali. Ele sabia o que dizia o parágrafo 5. O parágrafo 5 dizia exatamente o que eu te mostrei, que os iranianos teriam controle administrativo, sem taxas, pelos primeiros 60 dias. E isso, 60 dias, era um termo específico que ele assinou. E agora, como o McMaster está dizendo, sabe, tanto faz. Não me importo com o que assinamos. Vamos usar medidas coercitivas para reinterpretar o parágrafo 5. Quer dizer, isso é só mais uma forma de destruir a credibilidade e a integridade dos Estados Unidos. Nossa palavra literalmente não significa nada. Então, se a gente concorda com alguma coisa e dias depois quer começar a mudar, percebe, sabe de uma coisa, isso na verdade não está funcionando do jeito que eu quero. Aí começamos a bombardear o outro lado e a forçar até que eles reinterpretam as palavras para significar o que eu quero, o que mostra que nunca significou nada. A América não quis dizer o que disse. E esses ex-altos líderes, diretor da CIA, secretário de Estado, assessor de segurança nacional, embaixador dos Estados Unidos, continuam dizendo todas essas coisas. São pessoas que estavam nos cargos mais altos, representando a América. E agora estão dizendo que nossa palavra não significa nada, só porque temos poder. A gente pode simplesmente fazer. Quem liga para o que eles concordaram? Se eles fizerem qualquer coisa que a gente interprete como fora da letra da lei, a gente quer condenar e quer zombar deles. E quer dizer, olha só o que eles estão fazendo, apontar o dedo e sem nenhum problema fazer exatamente a mesma coisa na frente das câmeras. Na verdade, até pior. Eu sei o que a gente escreveu, sei o que a gente assinou. Não importa, é só usar força moral para coagir. Você continua ouvindo esse termo de novo. Acho que é a segunda vez que mostramos isso aqui nesse episódio. Nenhum escrúpulo moral com isso. Nenhuma integridade. As palavras não significam absolutamente nada. É tudo uma questão de poder. Eu vou te coagir e te enganar para você achar que assinou alguma coisa, te fazer acreditar que a gente realmente vai cumprir o que prometeu. E aí, quando isso deixar de ser conveniente para nós, ou eu simplesmente decidir mudar, a gente começa a te matar até você aceitar novos termos. É isso que estamos tentando fazer, mas dessa vez não vai funcionar. E provavelmente as coisas vão piorar bastante. Esse é o jeito vergonhoso e humilhante como alguns membros atuais e ex-membros do alto escalão do nosso governo estão envergonhando, desprezando e destruindo o nome dos Estados Unidos da América. É vergonhoso. Deixa eu te mostrar mais uma coisa. Esse aqui é o Jack Keane, e ele diz, olha, eu sei que o Irã assinou esse memorando de entendimento, mas acho que ele vai dizer o seguinte. Na verdade, eles quebraram o acordo, então agora estamos livres para fazer o que quisermos.
Existe uma ficção criada pelos iranianos de que há um lado diplomático, com moderados que realmente querem fazer um acordo, e outro lado dos linha dura, como a Guarda Revolucionária e outros, que não querem acordo nenhum. E dizem que esses diplomatas precisam trabalhar com eles e nos ajudar, nós americanos, a entender os desafios que estamos enfrentando. Mas tudo isso é uma ficção, criada por eles para nos enganar. A gente precisa acordar para os fatos que estão bem na nossa frente. As evidências falam mais alto do que as palavras deles. Eles quebraram o memorando de entendimento poucos dias depois do próprio presidente deles assinar. Sim, isso é um fato. E por quê? Por causa do que eu já disse. Esse é o centro de gravidade deles. É o principal ativo estratégico que tem. A gente não pode cair nessa nova tentativa diplomática de fazer outro acordo. Eles só querem nos impedir de tirar esse ativo estratégico das mãos deles. A gente precisa seguir em frente e fazer o que tem que ser feito. Porque a gente assinou um maldito acordo, General Kinney, que dizia que eles manteriam o controle disso. A gente assinou. Eles não estão tentando retomar nada, só estão tentando aplicar as palavras com as quais a gente concordou. E aqui está de novo, mais uma mentira direta do General Kinney, dizendo que eles violaram o acordo em poucos dias. Não, fomos nós que violamos em poucos dias. No dia 24 de junho, Oman e os Estados Unidos criaram um corredor para passagem segura de navios que ficaram presos no Estreito de Hormuz, o que estava fora do contexto do memorando de entendimento que a gente assinou com o Irã. Ponto final. Preto no branco, tá ali no acordo. Não precisa procurar muito. Eu vou mostrar de novo. A primeira frase é bem clara. Com a assinatura desse memorando de entendimento, a República Islâmica do Irã vai tomar providências, fazendo o máximo esforço possível para garantir a passagem segura dos navios comerciais. Só isso. Não diz que você pode reinterpretar. Não diz que pode usar força para obrigar o outro lado a fazer algo diferente. Isso não é uma violação. É simplesmente aplicar o texto ao pé da letra. Mas veja, a gente não se importa. E aí ele quer fazer parecer, de novo, que eles é que são os vilões, que mudaram o acordo, mesmo sem ter mudado nada. Eles não violaram. Quem violou? Fomos nós. Mas ele não liga para isso. Ele só quer voltar para a guerra. É o que ele sempre disse. E agora está dizendo que eles nem querem mais saber de diplomacia. Eles nem querem fazer isso. Então a gente também não deveria. A gente devia simplesmente voltar lá e terminar o trabalho. Eu já mostrei vários trechos, acho que de programas anteriores de hoje, em que ele disse isso, voltar e terminar o trabalho. Mas não existe terminar o trabalho, general. Não existe. A gente já tentou. A menos que você consiga usar mísseis de cruzeiro JASSM ou Tomahawk que consigam atravessar todas aquelas montanhas e entrar em diferentes camadas de rocha granítica lá embaixo, mesmo quando elas estão se movendo, e ainda assim destruir tudo que está subterrâneo, não dá. Se você não consegue fazer isso, então, sinceramente, não importa o que você faça. Mesmo que de alguma forma você conseguisse munição suficiente para limpar toda a faixa de mais ou menos 800 milhas de costa, isso não faria diferença. Porque enquanto você não conseguir fazer isso, enquanto não conseguir atravessar aquelas montanhas, e eles continuarem tendo capacidade de lançar vários tipos de mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro de diferentes modelos, drones de vários tipos também, os Geran, entre outros, de várias categorias, até alguns drones FPV que podem ser lançados de praticamente qualquer lugar, além dessas chamadas cidades de mísseis. A menos que exista alguma forma de eliminar tudo isso, todas essas ações que estão sendo feitas, atacar pontes, atacar o sistema de energia, tudo isso só vai dificultar a vida do Irã, mas não tem impacto militar real sobre os drones e os mísseis. Será que essas pessoas são tão ignorantes a ponto de não saber disso? Eu realmente não sei. Infelizmente, há algumas lacunas de conhecimento aqui, porque o que elas fazem, o que dizem e o que deveriam saber
tem algo no meio disso tudo. Eu não consigo entender, porque parece que elas só querem garantir que não haja paz, que a guerra continue, que a gente siga agindo e depois jogue a culpa neles. E aí, quando eles reagem de forma lógica, como qualquer um reagiria nessa posição, ou seja, expandindo por meio de um grupo aliado ou de um parceiro na região, até lá embaixo, por exemplo, e mantendo o controle do Estreito de Hormuz, que a gente não tem como tirar das mãos deles. Por que você iria querer insistir num assunto que só faria eles se expandirem e atacarem novos alvos? E pelo que parece, são justamente esses alvos, entre os nossos aliados, que você quer que eles atinjam. Isso vai prejudicar todo mundo. Vai prejudicar a economia global. Você tem um desejo de morte? Um desejo de morte econômica? Eu não sei. Não faz o menor sentido, porque eu não vejo como isso poderia beneficiar nem mesmo essas pessoas que ocupam posições de elite. Elas estão podres até o núcleo. Essa classe de elite inteira está podre até o núcleo. Sem integridade, sem honestidade. Tudo que eles querem é encontrar mais maneiras de fazer guerra, seja aqui, seja na guerra entre Rússia e Ucrânia. Manter tudo isso em andamento. É a única coisa que eles sabem fazer. E agora, parece que estão se preparando para voltar para Cuba. E claro, eles ainda estão comemorando. O presidente Trump, inclusive, falou ontem à noite sobre tomar a Venezuela e roubar o seu petróleo. É só isso que eles sabem fazer. E não dá para continuar assim. A história da humanidade, por milhares de anos, prova isso. Chega uma hora em que você cria tantos inimigos que não consegue resistir a todos. E principalmente agora, com o que estamos fazendo, que além de ser imoral, tem outro problema. Estamos literalmente gastando munição, tanto ofensiva quanto defensiva, que faríamos muita falta se entrássemos numa grande guerra com outro país, além do Irã. E aí não é só que não conseguiríamos agir lá fora, mas se alguém tentar fazer algo contra nós em qualquer outro lugar, ficamos sem defesa justamente nas coisas que mais importam. Não importa quantos porta-aviões você tenha, quantos caças você tenha, quantos tanques, quantas peças de artilharia, não importa quanto de tudo isso você tenha, se não tiver munição para usar com esse equipamento. Isso não era para ser difícil de entender. Mas de alguma forma parece que essas pessoas não só querem a guerra, como também querem garantir que a gente fique desmilitarizado nesse processo. É uma loucura. Eles sabem que a nossa capacidade industrial não aguenta isso. Sabem que se continuarmos nesse ritmo de disparos, a gente literalmente vai ficar sem munição. Não com pouca, sem nenhuma. Em algum momento, é preciso parar só para ainda ter uma camada mínima de reserva. Mas até agora, não paramos. O presidente Trump parece achar que vamos entrar mesmo. Então eu não entendo, pessoal. Não consigo entender qual seria a lógica disso. Por que alguém iria querer se desarmar, gastar todos os seus principais sistemas de armas e munições, a ponto de torná-los inúteis e, pior, acabar provocando um ataque contra o qual não tem como se defender? Como é que isso ajuda alguém? Eu até entendo que você queira uma guerra como a do Afeganistão, algo que dure indefinidamente, porque isso garante dinheiro para o complexo militar industrial. O dinheiro continua entrando, ano após ano. Mas se você não tiver munição, pessoal, vai ser derrotado. Nós seremos derrotados. E então todo o Império Americano pode desabar sobre as próprias cabeças deles. Então eu não entendo. Mas é preciso saber se eles estão cegos, se são idiotas, ou se existe algum outro motivo mais sombrio que eu ainda não consigo enxergar. Eu não sei. Mas você precisa entender que o que está acontecendo é prejudicial para você. Estão mentindo para você. Estão te enganando de forma descarada. E estão nos levando por um caminho que, se nada for feito, pode acabar nos jogando numa crise de verdade. Eu estou falando de uma crise financeira sem uma saída rápida ou óbvia, que pode afetar negativamente a vida de todos nós, em todo o país, todo o mundo. É aí que a gente está. E eu espero, de verdade, que não seja para lá que estamos indo. Mas é por isso que estamos fazendo este vídeo. Para que você saiba que estamos falando a verdade, sem medo e sem concessões.
para que você entenda o que está acontecendo e não seja pego de surpresa, como muita gente vai ser. You're not going to be caught short-sighted like some others are going to. I feel bad for these people who don't watch shows like ours. Eu fico com pena dessas pessoas que não assistem programas como o nosso e só veem a Fox News. Elas ouvem tudo isso. Tudo isso é de hoje, pessoal. Entenderam? Conseguem perceber? É essa a insistência do que eles estão fazendo. É só de hoje. Cada um desses trechos é de hoje. E as pessoas que só assistem a Fox News acreditam em tudo isso, porque não sabem do que eu falei para vocês e não conhecem as mentiras que contaram para elas. E um dia, quando as consequências chegarem, elas vão ficar chocadas. Eu só espero que a gente consiga superar tudo isso sem que o preço seja alto demais. Vamos ter que esperar para ver. Eu sei que é um assunto meio pesado para uma tarde de sexta-feira, mas como a gente sempre diz, você merece saber a verdade, seja ela qual for, e a gente vai continuar trazendo isso para você. Se acontecer alguma coisa mais tarde, hoje ou amanhã, enfim, a gente vai contar para você. Caso contrário, te vejo no Intel Brief, o nosso resumo de sábado com as principais desinformações da semana e o melhor do que a gente descobriu durante a noite. Amanhã, às 11 da manhã. A gente se vê lá no Daniel Davis Deep Dive. E olha, eu não fico tentando te convencer a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da sua carteira de ações. Mas tem um jeito de você ajudar a gente. Se inscreve no canal, clica no botão de curtir e compartilha isso com alguém que você gosta.